Glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra? Aproveita que está de pé aí, já abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, no capítulo de número 39. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 39 e verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: vem, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso, pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Pai, nós queremos louvar, Pai, porque já lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa, Pai. No fato de nós estarmos expondo e lendo, já cremos que corações já estão sendo tocados, despertados para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A minha oração é essa, Deus: não permita que eu atrapalhe, mas me dê o privilégio e honra de cooperar, Pai, com aquilo que o Senhor está realizando aqui. Que não seja humano, natural, mas que seja a voz do Senhor a ecoar nesse lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente aí, querido, tome lugar. Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Eu quero falar nessa noite com vocês um pouco debaixo desse tema. E o tema que eu quero falar nessa noite é: não troque o propósito pela proposta. Eu quero falar com vocês nessa noite debaixo desse tema. Essa mensagem, na verdade, ela nasceu essa semana. Eu vi um post do nosso pastor André Valadão, que dizia isso: não troque propósito pela proposta. E eu falei: Senhor, eu quero entender isso biblicamente, porque eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite aqui. Então eu quero falar com vocês debaixo desse tema, não troque propósito pela proposta. Não troque. Sabe, Deus nos criou de propósito. Deus te criou de propósito. Nenhum de nós aqui é um acidente, nenhum de nós surgiu do acaso, não. Deus nos criou de propósito. Você foi criado de propósito, com um propósito, para viver o propósito de Deus. E o propósito é aquilo que Deus estabeleceu no céu, que nós vamos viver na terra. Propósito é aquilo que Deus já criou nos céus e que nós vamos viver aqui na terra. Por isso é tão importante, a oração do Pai Nosso, Mateus 6, quando Jesus diz que seja aqui na terra como é aí no céu. É atrair o propósito que já existe desde a criação
Porque a Bíblia diz que mesmo antes de você ter forma no ventre da sua mãe, Deus já ia escrevendo todos os dias da sua vida. E essa vida não é uma vida do acaso, é uma vida com propósito, de propósito e para o propósito. E o que é a proposta? Proposta é tudo aquilo que vem tentar roubar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa direção, a nossa atenção. Vem tentar nos desviar do propósito. Proposta é tudo aquilo que tenta nos afastar do propósito. E eu falo aqui para um povo, hoje eu creio no nome de Jesus, né? Um povo que acima de todas as coisas vai viver de propósito. Eu falo hoje aqui para um povo que vai viver de propósito, com propósito e para um propósito. Eu creio que nós vamos ser esse povo que vai viver dessa maneira. Eu tenho um propósito, estou vivendo de propósito e para o propósito de Deus. Pastor, você pode dizer qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não, isso só Ele pode te dizer. Só quem te criou pode te dizer para que Ele te criou. Mas uma coisa eu posso dizer sem medo de errar: Ele te criou com um propósito. Existe um propósito da parte de Deus para cada um de nós, para nós vivermos, atrairmos para a terra aquilo que já foi determinado do céu. Alguém crê nisso? Sei que hoje está frio, então você tem que me ajudar a pregar. Ou é atrair o propósito que já foi decretado no céu, para vivermos aqui na terra, vivemos aquilo que Deus já preparou. E José aqui nos dá uma lição disso, porque José, nesse momento ali onde ele está, já é uma fase, né? Ele já havia saído da cisterna, depois de ter sido lançado pelos irmãos na cisterna, ele é colocado em praça pública para ser vendido como escravo. Ele então é adquirido por Potifar e é levado para sua casa como um servo, para servi-lo. Então nesse momento José está na casa de Potifar, José está no Egito, José está aqui como um servo, como um escravo, servindo na casa de Potifar. Eu não sei se você já entendeu o que está acontecendo, mas José está onde não gostaria de estar e bem provavelmente fazendo aquilo que não gostaria de fazer. Eu não acredito que o Egito era onde José queria estar. Eu não acredito que na casa de Potifar era o lugar que ele gostaria. Eu não acredito que como servo, como escravo naquela casa. Então José está onde não gostaria, fazendo o que não gostaria, mas ele está lá por conta do propósito. Ele está lá por causa de um propósito. Então, no propósito, mais importante de onde você está, como você está, é quem está com você. No propósito, mais importante do que o lugar que eu estou, do que a posição que eu ocupo, do que aquilo que eu estou fazendo, é quem está com você. Talvez alguém vai olhar para você e vai dizer: você está nessa casa? Alguém vai olhar para você e vai dizer: você está nesse lugar, você está nessa empresa, você está nesse cargo, você está fazendo isso, você está nessa posição, você está nesse jeito. Você vai dizer: estou, mas não estou sozinho. Eu estou, mas não estou sozinho. Porque o verso 2 diz assim: o Senhor estava com José. Sabe, será que hoje, se fosse o nosso nome nessa história, haveria esse: o Senhor está com fulano? Às vezes nós estamos tão preocupados no lugar que nós vamos estar, na posição que nós vamos estar, no cargo que nós vamos ocupar, naquilo que nós vamos ter, no reconhecimento que nós vamos receber, que a gente esquece que o mais importante é quem vai estar conosco, é quem vai nos acompanhar. E aqui o texto está dizendo: o Senhor estava com José. Sabe por quê, querido? Porque quem vive no propósito sabe quem o acompanha. Quando a gente vive de propósito, no propósito e com propósito, a gente sabe quem está com a gente. E eu não sei se você entendeu a colocação aqui. A Bíblia não está dizendo que José estava com Deus.
A Bíblia está dizendo que Deus estava com José. Uau! Ainda bem que eu vim, Jesus. E Deus estava com José. José não está na terra que gostaria. José não está na casa que gostaria. José não está no cargo que gostaria. José não está na posição que gostaria, mas está no propósito. E no propósito a Bíblia diz: e Deus estava com José. Sabe, isso é para a gente pensar, que maravilhoso. Eu, quando comecei hoje pela manhã a escrever, eu falei: uau, a gente já escutou tantas vezes essa passagem, já leu tantas vezes essa porção, mas há uma diferença em eu estar com Deus e Deus estar comigo. Olha, Deus está com José, que maravilhoso, né? Então, quem vive no propósito tem essa certeza, sabe quem o acompanha. E essa companhia que determina todas as demais coisas. Às vezes a gente está tão preocupado, querendo ajeitar, fazer, criar. Nós às vezes somos, a gente fala que não, mas a gente quer criar a roda de volta. A gente fica querendo inventar coisas, né? E essa companhia que vai determinar todas as demais coisas. Isso é importante. Sabe por que eu falo isso hoje? Porque talvez tem hoje gente aqui que já teve posição. Talvez tem gente aqui que já teve cargo. Talvez tem gente aqui que já teve um lugar que você dizia: esse era um lugar importante. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, mais importante que esse cargo, mais importante que essa posição, mais importante que esse lugar é a companhia. Talvez tem gente hoje que não tem cargo, mas tem companhia. Talvez tem gente hoje que não tem posição, mas não está sozinho. Talvez tem gente hoje que não está se movendo em nenhuma função, mas não está desacompanhado. Não está sozinho. Sabe, o verso 2 está dizendo isso: o Senhor estava com José. Sabe, nessa noite eu creio que debaixo dessa visão, desse entendimento de propósito, de entender essa presença, que quando nós decidimos: Senhor, não era o lugar que eu sonhava, não era a posição que eu sonhava, não era o lugar que eu almejava, mas se é para estar na tua companhia, eu permaneço. Se é para o Senhor permanecer comigo, se é para o Senhor andar comigo, eu me sujeito, porque eu ando no propósito, eu quero viver o propósito. No propósito eu sei que o Senhor está comigo, e é debaixo desse propósito, irmão, que eu creio que Deus hoje, quando que eu estou dizendo hoje, irmão? Porque eu creio na palavra de Deus. Quantos mais aqui creem? Essa palavra é poderosa. A palavra de Deus é mais afiada que espada de dois gumes, capaz de fazer divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Ela é poderosa para tocar o nosso ser nessa noite e nos mudar. Quem é que fica confortável diante de uma espada, ainda mais de dois gumes? Por isso essa espada nessa noite vai nos ativar. E eu creio no nome de Jesus que debaixo desse propósito, Deus vai nos ativar para um novo modo de andar. Deus vai nos ativar para um novo modo. Que modo é esse, pastor? Eu creio que é o modo João 10:10. O modo que Deus vai nos ativar para andar no propósito. João 10:10. O ladrão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Fomos libertos, tirados do mundo, tirados das trevas, estamos como quem sonha. E aí agora entendemos isso. Pastor, hoje você está com uma mensagem positivista? Não, eu estou com a mensagem do Evangelho. Vida. Jesus está dizendo: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Quem recebe essa vida nessa noite? Quem recebe essa vida? Vou ser ousado do que eu vou falar. E não é pregação de prosperidade não, irmão. Modo abundância.
se prepara para começar a viver um modo fartura na tua vida. Quem me conhece sabe que eu não sou de falar isso. Quem me conhece sabe. Mas quando o Espírito Santo nos impele, não tem como guardar. Já apanhei muito por nesses anos guardar talvez coisas que eu tinha que liberar. E eu creio que Deus está nessa noite, para aqueles que pegaram essa semente, virando essa chave, a um modo dentro do propósito. Porque se o propósito é dele, ele te sustenta no propósito. Se o propósito é dele, ele te sustém no propósito. Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder alegar para Deus, é isso: Deus, eu não vivi o teu propósito porque faltou. Eu não vivi o teu propósito porque houve escassez. Não. Se Deus levantou, se Deus te colocou, se Deus te chamou, se Deus deu o propósito, ele sustenta. Eu creio. E esse modo nós vamos viver. Por que eu estou dizendo isso? Porque José nos ensina isso. O que você precisa, eu sei que às vezes uma palavra profética é difícil para quem não tem uma visão profética. Quem não consegue contemplar algo profético não consegue receber uma palavra profética. Pastor, eu estou aqui vivendo minguado. Porque talvez você tenha vivido de proposta. Eu estou vivendo ali, vendendo a janta para comprar o almoço. Porque talvez você está vivendo de proposta. Mas quando você entrar no propósito, aí a conta é com Deus. Aí a coisa muda. E eu creio nisso, porque o que nós precisamos hoje? Lembra do servo de Eliseu? Quando o rei manda capturar Eliseu, os exércitos cercam a casa de Eliseu. E o servo dele sai, e quando olha, volta apavorado. Tem gente que pode estar escutando isso aqui ficando apavorado. Mas a minha oração é para que Deus abra a tua visão, para que você veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Que Deus abra a tua visão profética, para que a palavra profética tenha um lugar no teu coração. Vira essa chave hoje. Vira essa chave hoje. Debaixo do propósito, viver a abundância do céu. José era alguém que ouvia o céu. Alguém aqui ouve o céu? Você não saiu da sua casa para vir a esse lugar para me ouvir, porque eu não tenho nada para te oferecer. Você veio aqui nessa noite para ouvir o céu, portanto ouça Deus te dizendo hoje, debaixo de propósito: eu quero virar a chave da tua vida, eu quero virar a configuração da tua história. E José era alguém que ouvia o céu, aleluia. E quem ouve o céu não anda, não depende da escassez da terra. Não, vamos lá, gente, se é para Jesus pode ser melhor. Quem ouve o céu não depende da escassez da terra. José ouve o céu, José escuta o céu, o sol, a lua e 11 estrelas, os feixes de trigo se dobrando. Estava acontecendo? Não, mas José está crendo. Tem alguém mais crendo aí no que Deus está falando hoje aqui? Tinha gente que enquanto ele compartilhava aquilo que ele cria, odiava. Não se preocupa com quem duvida, se preocupe com quem prometeu. Não gaste suas forças com quem duvida do propósito de Deus para a sua vida. Não gaste sua energia tentando explicar para alguém aquilo que Deus te prometeu. É entre você e Deus. Voa, meu filho. Voa. Aí José ouve o céu. E ouvindo o céu, José não deixa ser intimidado pela escassez da terra. Ele está preparado para o tempo de escassez. Porque quem ouve o céu anda na frente. Quem ouve o céu está um passo à frente. Quem ouve o céu tem uma direção, aleluia. Então, observa, pastor, que você está falando é muito lindo, né? Abundância, fartura. Mas não sou eu, é a Bíblia. Aonde isso, pastor? Está ali dizendo que José está na casa de Potifar. José está ali na casa de Potifar, havia sido levado na casa de Potifar, a guarda comprou dos ismaelitas e o tinha levado para lá. E o Senhor estava com José, de modo que
Este quem? Porque a gente fala assim, a casa de Potifar prosperou, e ela prosperou, verdade. Mas a Bíblia está dizendo assim, e o Senhor estava com José. Você pode dizer isso? Diga isso, o Senhor estava com José. E a Bíblia diz, e este prosperou. Esse quem? José. José está prosperando. Está entendendo? José está no Egito, na casa de Potifar, como escravo, e está prosperando. Por quê? Porque quando você se move debaixo de propósito, você não depende de lugar para prosperar. Quando você se move debaixo de propósito, você não depende, e eu estou falando prosperar, e você vai entender, tá, irmão? Não se escandalize. O pastor agora virou pregador de prosperidade? Não. Mas o nosso Deus é a prosperidade. A Bíblia. É impossível você viver a Bíblia e você vai entender o que é prosperidade. Por isso eu vou dizer o que vou dizer. É impossível você viver a Bíblia e não prosperar. Não é sobre um curso, não é sobre uma palavra motivacional, um coaching para você prosperar. É impossível você viver a palavra de Deus e não prosperar. Mas você vai entender o que é prosperar. Então José, debaixo de propósito, está se movendo, está o quê? Prosperando, porque ele não depende do lugar. Ele não depende das pessoas. Eu não sei porque eu não prospero nesse meu emprego, eu não sei porque eu não cresço nessa minha empresa, eu não sei porque eu não cresço nessa minha profissão, eu não sei porque eu não cresço nessa minha área de atuação, eu não sei porque eu não avanço nisso ou aquilo. Talvez hoje Deus está te dizendo por quê. Talvez hoje Deus está nos mostrando. Talvez se diz, não, é culpa daquele gerente, é culpa daquele patrão, é culpa daquele funcionário, é culpa daquele vendedor. Não, você vai entender que nenhum deles tem poder para impedir aquilo que Deus quiser realizar na tua vida. Ninguém tem poder para paralisar aquilo que Deus quiser operar. A palavra de Deus, o Senhor vai dizer, eu sou o Senhor. Ele é teu Senhor e Ele pode todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há quem possa os livrar da minha mão, porque operando eu, quem impedirá? Não é alguém que talvez está impedindo a tua prosperidade. Talvez é apenas que Deus não está operando para ela. Deus não esteja cooperando para ela, porque Ele não vai cooperar na proposta. Deus nunca vai te sustentar aonde Ele não quer que você permaneça. Se Ele te sustenta no propósito, não espere que Ele te sustente na proposta. O filho pródigo está no chiqueiro, sentindo vontade de comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Qual é o pai que gostaria de saber que seu filho está desejando comer comida de porcos? Mas aquele pai não envia uma cesta básica. Aquele pai não envia uma marmita, porque aquele pai não quer alimentar o filho aonde ele não quer que o filho permaneça. Deus nunca vai nos alimentar e fortalecer em uma posição que Ele não quer para nós. Por isso Ele vai deixar muitas vezes a escassez bater. Agora, se você está ouvindo o céu, aí tudo muda. E aqui nós vemos isso. Então não depende do lugar, não depende de cargos, não depende de pessoas para prosperar, porque o próprio Deus te prospera. Faz sentido isso para alguém? Sabe, eu digo mais, essa prosperidade é notável. Os outros veem, né? Os outros verão, e não é ostentação não, irmão. Nesses dias eu recebi o DNA da Lagoinha, a gente assina um termo como pastor. Tem várias coisas lá. E uma das coisas que tem lá, né? Que a gente crê que Deus vai abençoar, as coisas vão melhorar, vão crescer. E eles dizem, olha, nada do que você possuir deve ser usado para ostentação. Cara, isso é muito lindo, né? O Mateus que tem dado essa deixa agora, ele fala, pai, o óbvio é para ser falado. Não tem coisa que a gente não fala, porque a gente fala assim, isso aí é óbvio. Mas parece que as pessoas já não enxergam mais o óbvio. Parece que as pessoas já não entendem mais o óbvio. Então, o óbvio é para ser dito também. Então, essa prosperidade não é para ostentar, não. É a manifestação da própria vontade de Deus de nos manter e sustentar no propósito que Ele tem para a nossa vida. É o céu se manifestando na terra.
Sabe, é aqui a gente começa a entender um pouquinho, porque quando a gente vai estudar a palavra prosperidade dentro da terminologia bíblica, prosperar significa avançar. Pegou a visão? Tem gente que está tendo muito dinheiro, mas não está avançando. Tem gente que está tendo muitas posses, mas não está avançando. Então, prosperar significa avançar. E, irmão, eu vejo isso na vida do meu irmão José. Hoje ele está na casa do Potifar, mas ontem ele estava na cisterna. Hoje ele está servindo Potifar e a sua casa, mas ontem ele estava num buraco fétido, frio e vazio. Ou seja, hoje ele talvez não está onde gostaria, mas está num lugar muito melhor do que ele merece. Tem mais alguém aqui como José, fora eu? Talvez a gente não está onde gostaria, mas onde estamos é muito melhor do que nós merecíamos, porque o Senhor é bom. Eu me lembro que ontem, talvez esses dias, nós estávamos nessa cova. Então é o avançar, é o progredir, né? A Bíblia diz claramente que Deus estava com José e o fazia prosperar. Se você tiver problema com prosperidade, você tem problema com Deus, porque quem estava fazendo prosperar era o próprio Deus. Era o próprio Senhor fazendo ele avançar. Avançar a ponto do quê? De chegar na casa de Potifar. Porque você pensa, não tem como ficar pior. Está ali sendo vendido como escravo. Claro que tem como ficar pior. Dependendo de quem o comprasse, a vida dele poderia se tornar muito pior. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que até nos momentos mais difíceis, Deus não te abandona. Ele está com a gente. É naquele momento que você está dizendo, por que isso me aconteceu? E Ele está dizendo, não se preocupa porque aconteceu, só se preocupe que eu estou com você. Só tenha isso em mente, que eu estou com você. Tem alguém aqui que pode celebrar, alegrar, jubilar pela presença de Deus na sua vida? Aleluia, aleluia. E se é para Jesus, pode ser melhor. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Que a casa de Potifar na vida de José não era um castigo. A casa de Potifar na casa de José era um avanço. Não sei se você compreendeu isso, mas tem coisas que talvez você está chamando de castigo, e Deus está te dizendo hoje, não, é um avanço. Não é um retrocesso, é um avançar. Talvez é você que não está ouvindo o céu. Para a terra isso pode parecer castigo, mas para o céu é um avançar de Deus. Sabe, de um olhar natural, a casa de Potifar poderia parecer derrota, mas na verdade era prosperidade. De um olhar natural para alguém, a casa de Potifar na vida de José poderia parecer punição, mas na verdade, pega essa palavra, porque essa palavra já faz dias que está queimando o meu coração. Para alguns, aquela casa, aquele serviço, aquele servir, poderia parecer punição, mas era na verdade aceleração. Deus nesses dias está acelerando processos na vida daqueles que decidem viver propósitos. Deus está acelerando processos na vida daqueles que decidem viver propósitos. Então alguém podia dizer uma punição, não, é uma aceleração. Esse lugar está te deixando mais perto do lugar que eu tenho para você. Essa situação está te deixando mais perto daquilo que eu tenho para a tua vida, do propósito pela qual eu te criei. Vamos ver, José, se você está pronto para o propósito. Está pronto? Então vamos fazer um teste. Os irmãos vão odiar. Os irmãos vão jogar na cisterna. Muitos de nós já tinham jogado os betes. Senhor, eu estou fora. Parei. Já iríamos reagir. José é tirado do poço, é vendido como escravo. Já pensou? Os seus irmãos te venderem como escravo?
Já pensou você ir para a casa de Potifar no Egito, servir? Mas quem ouve o céu, sabe que isso não é punição, isso é aceleração. Isso é algo que Deus está trabalhando dentro de nós. É algo que está acontecendo no nosso exterior, para ser o nosso interior. Porque como José vai governar o Egito se não governar a si mesmo? Uau! Pegou porque é que Deus ainda não te colocou em algumas posições, em alguns lugares? Senhor, eu queria tanto liderar, então lidere você primeiro. Senhor, eu queria tanto liderar, então lidere a sua casa primeiro. Senhor, eu queria tanto liderar, lidere o seu casamento. Senhor, eu queria tanto liderar, lidere os seus filhos. Aleluia, está falando, e glória a Deus por isso. Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. José, quando você soubesse governar, tem um Egito esperando para ser governado. Processos, e Deus acelera os processos para quem se dispõe a viver propósitos. Não pule processos, se sujeite a eles. Quem aqui já passou lutas, assim, aquela luta que você diz assim, eu não sei se eu suporto? Alguém aqui já passou? Levanta a mão bem alto quem já passou por luta que você fala assim, eu não sei se eu suporto. Você está aqui, você suportou. Essa luta não te venceu. E sabe o que eu acredito? Que depois dela, você se tornou um pouquinho melhor do que era antes. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Processos. Tem gente querendo correr. Hoje vai ter gente que vai dizer, Senhor, acelera os processos. Eu estava correndo do processo, mas hoje eu vou pedir, acelera, Senhor. Não sei, não, Senhor, eu estou aqui. O Senhor não nos dá aprovação maior do que nós possamos suportar. E se Ele está dizendo que a gente pode, eu creio que Ele pode. Eu creio que a gente pode. Se Ele está deixando esse processo chegar, você pode, você suporta. Talvez você só ainda não sabia que podia. Mas se Ele for com você, você pode. Se Ele estiver com você. Verso 3, então vai dizer que quando Potifar percebeu, o que eu disse? Que avanço, essa prosperidade, esse avanço é notável. Ou seja, dá para notar. As pessoas notam, as pessoas percebem. E Potifar percebeu o quê? Ele percebeu, e o texto diz, não eu, que José não estava sozinho. Potifar, já pensou isso? O teu patrão perceber que você não está sozinho? Hoje tem, às vezes o marido não percebe na esposa, a esposa não percebe no marido, os filhos não percebem nos pais, os pais não percebem nos filhos. Mas Potifar está percebendo que Deus estava com José. Que Deus estava com José. Sabe, o que é que Potifar percebe? Que José não estava sozinho, que José estava acompanhado. Imagino eu, né? Eu acredito que Potifar nunca viu José murmurando por causa daquela situação. Não, mas esse emprego, não, isso aqui não é para mim. Essa posição, eu tenho sonho da parte de Deus. Deus me mostrou o sol, a lua, 11 estrelas se curvando diante de mim. Deus me fez sonhar com os feixes de trigo se dobrando aos meus feixes. Potifar, sai fora. Mas o que a Bíblia diz, que Potifar percebeu que Deus estava com José. Você consegue imaginar Deus andando com um murmurador? Você consegue imaginar a presença de Deus sendo notável na vida de alguém que só reclama? De alguém que se sente vítima de tudo o tempo todo, vitimizado, de alguém que está lá só reclamando? Desculpa, irmão, é meio difícil. Até porque se eu sei que a presença de Deus está comigo, não tenho nada de vítima. Pelo contrário, não é assim? E Potifar percebe a presença de Deus na vida de José. Ele tem uma presença, José está acompanhado, né? E mais do que isso,
aquela companhia abençoava tudo ao seu redor. E a Bíblia diz, sabe, o nosso problema é que a gente tenta conquistar as pessoas, as agradando de maneira natural. Lembra que eu disse aqui semana passada acerca do Evangelho Nutella? O que é que o Evangelho Nutella faz? Eu tenho que amar todo mundo. Temos que amar, mas temos que amar acima de todas as coisas Deus. Tem gente hoje amando mais as pessoas do que a Deus. Não estou dizendo que não é para a gente amar as pessoas, mas é para a gente amar em primeiro lugar a Deus. Até porque quando eu amo a Deus, o amor que eu vou manifestar sobre as pessoas é diferente. Só que às vezes a gente está tentando ser aceito, e tentando ser aceito, a gente tenta agradar as pessoas do nosso jeito, porque na verdade a gente quer que elas se agradem de nós. E aí você tenta, você faz, você bajula, vamos usar um termo bonitinho, bajular. E aí você tenta, que a pessoa, e aí quanto mais você tenta, parece que a pessoa menos gosta de você. E aí você fala assim, eu não entendo o que está acontecendo, porque eu tenho feito tanto por onde, esse é o problema. A Bíblia diz que Potifar percebeu que a presença de Deus estava com José, que Deus estava com José. E a Bíblia diz, e ele se agradou de José por isso. Sabe o que tem que fazer as pessoas se agradar de você? A presença de Deus na tua vida. Não é o quanto você é legal e concorda com tudo que todos querem. Não é o quanto você compartilha até mesmo com o erro. Não, beleza, vamos embora. Não, olha, às vezes é até meio chato. Você às vezes até toca na ferida. Às vezes você até constrange, às vezes você até corrige. Mas eu me apeguei a você pela presença de Deus que está na tua vida. Eu me agradei de você pela presença de Deus que está na sua vida. Então, entenda, o texto não fala que Potifar percebeu o que José estava fazendo. A Bíblia não diz isso. Que olha o Potifar, olha como José é bom, como José é esforçado, como José faz, como José é inteligente, como José é um bom administrador, olha como José... Não. A Bíblia diz que Potifar percebeu a presença de Deus na vida de José. E por conta disso se agradou. Então o que fez a diferença na vida de José? Aquilo que faz diferença na nossa, a presença de Deus. A presença de Deus nos coloca em lugar aonde um diploma não coloca, aonde um sobrenome não coloca, aonde um bem material não coloca. Não estou falando que não temos que estudar, estuda, tenha diploma, se forme, se capacite. Não estou dizendo que não tem que ter bens, tenha, se Deus te abençoar, tenha, sem problema. Só estou dizendo que nenhuma dessas coisas pode te levar aonde só o Deus Todo-Poderoso pode. E aí, que coisa linda acontecendo aqui, né? Não é o que você sabe, não é o que você faz, não é nem mesmo quem você é, não é o que eu sei, não é o que eu faço, não é quem eu sou, é o que? É quem está conosco, é sobre quem está nos acompanhando. Você pode dar um glória a Deus por essa companhia? No verso 7, a Bíblia então diz que depois de certo tempo, a Bíblia vai dizer ali, verso de número 7, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Primeiro pegue isso, depois de certo tempo, vai passar um tempo. Aqui não é um tempo que é expressado claramente quanto tempo, mas passou um tempo. Passou um tempo que José nessa posição, na casa de Potifar, como servo, servindo, entende? Passou um tempo se movendo debaixo de propósito e no propósito. Só que a Bíblia diz que José era atraente e de boa aparência. E é aqui então que ele chama a atenção daquilo que ele não deveria chamar. Ele chama a atenção agora do que ele não deveria atrair, né? Porque andar no propósito vai nos fazer ser admirados por uns, fazer ser admirado por algumas pessoas. Olha como ele anda no propósito, está determinado, está decidido a viver com Deus, para o louvor de Deus. Só que isso também nos deixa à mercê da sedução de outros. E é aqui que nós precisamos redobrar o cuidado. É aqui que nós precisamos abrir os olhos para quê? Para não confundir proposta com propósito, para não misturar proposta com propósito.
Sabe, não sei se você já viu, mas isso acontece às vezes no meio empresarial, infelizmente até no meio ministerial. Alguém, quando vai ver que vai perder alguém, faz uma proposta para não perder. Eu te aumento o salário, eu te dou o cargo que você quer. O que você quer fazer agora? Faz, mas fica. Ou seja, eu nunca te valorizei, mas quando eu vejo que eu vou te perder, eu quero fazer algo porque eu não quero perder. E é naquele momento que vem então uma proposta. Sabe, e aqui que nós precisamos abrir os olhos, por quê? Porque para Potifar, José está sendo um canal de bênção. E eu creio que no nome de Jesus hoje, no virar dessa configuração, nós vamos ser pessoas que vamos ser canais de bênção por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, na igreja local, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, por onde nós passarmos, vamos ser um canal de bênção, aonde as pessoas vão ver a presença de Deus está com ele, e a companhia de Deus está abençoando por onde ele passa. Quem crê nisso? Aleluia! Então na casa de Potifar, para Potifar, José era um canal de bênção, mas para a esposa era um canal de prazer. Potifar via em José bênção, a mulher dele via em José prazer. Consegue entender? Aqui começa a ficar muito claro o que é propósito e o que é proposta. Aqui nós começamos a ver isso, porque propósito tem a ver com ser bênção e abençoar. Quando o propósito de Deus se cumpre na tua vida, você é abençoado, você se torna uma bênção e você abençoa. Faz sentido? Porque no propósito tem a ver com isso. Abençoar precisa nos dar prazer. Você precisa sentir prazer ao abençoar alguém. Nós precisamos sentir prazer, que alegria, eu pude abençoar. Oh, que bom, como eu fico feliz quando alguém precisa de algo e eu posso abençoar. Eu já comentei esses dias atrás que eu falei, Senhor, eu queria ter mais, para poder abençoar ainda mais. E aí como é bom, então, abençoar deveria nos dar prazer, mas nem sempre sentir prazer significa bênção. Abençoar deveria dar prazer, ser uma bênção deveria dar prazer, mas nem sempre o que gera prazer é bênção. E é aqui que a gente começa a entender, não perde a alegria, tá? Vai melhorar de volta. É a montanha-russa, descer um pouquinho, mas daqui a pouco vai começar a subir. Prepara para jogar as mãos para o alto e voar. Prepara para jogar as mãos para o alto e glorificar. Que a montanha-russa ela desce, mas já ela sobe. E aqui que vai ficando claro, né? Então, a bênção, ela traz felicidade, ela traz contentamento. E na verdade, a gente precisa até andar naquele nível que a gente se sente mais contente, mais feliz quando abençoa. Deus está abençoando e vai abençoar cada vez mais, eu creio. Mas a tua maior alegria vai ser em abençoar. Você poder ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas pensa comigo, muitas vezes, na maioria delas, depois do prazer, vem a angústia, vem a tristeza, vem a amargura, vem o vazio interior. Está entendendo? A bênção completa. O prazer fora do propósito esvazia. A bênção acrescenta. O prazer fora da direção deforma, tira, né? Vai nos privar de algo. Então, mais do que isso, a bênção, na maioria das vezes, nos alegra e alegra quem está ao nosso redor. Se prepara para... O que eu estou fazendo esses dias, irmão? Eu não estou produzindo nada. Eu só estou compartilhando do que Deus tem derramado sobre a minha vida. Pastor, que alegria. Tem alguns que têm dito, pastor, que alegria é essa que você anda nesses dias? Que mover é esse? Não sei explicar, é Deus, é só Deus. Não tem como. Mas se quer um pouco, tem que estar jorrando. Que Ele não fez de nenhum de nós alguém para reter nada. Ninguém aqui é represa. Nós somos fonte. Aquilo que Deus te dá, quanto mais você derrama, não tenha medo. Eu quero ser ousado no que eu vou falar. Não tenha medo em compartilhar daquilo que Deus está te dando. Não tenha medo, porque não acaba quando você dá, cessa quando você não compartilha. Enquanto os pães estão sendo multiplicados, vai sobrar cestos cheios. Mas se ficasse na mão do menino, seriam só 5 e 2.
Na mão do menino seriam só 5 pães e 2 peixinhos, mas começa a ser compartilhado. Todo mundo se alimenta, todo mundo come, todo mundo fica satisfeito e ainda sobram cestos cheios. Isso é lindo, que noite maravilhosa. Então se prepara para as pessoas que estão ao teu redor começar a ser tocados pela alegria do Senhor que vai fluir da tua vida, pela bênção do Senhor derramada sobre você que vai fluir. Por que a Bíblia diz, Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. É como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas, alcança as suas golas, até ser derramado sobre toda a veste. Está entendendo? A bênção começa no cabeça. É do cabeça que vem a bênção. Nós somos membros de um corpo, a qual o cabeça é Cristo. E desse cabeça a bênção tem fluído sobre nós. E aí, Salmo 128, como é feliz o homem que teme ao Senhor. A sua mulher será como uma árvore frutífera dentro do lar, os filhos como rebento de oliveira. Por quê? Porque a bênção está vindo, sendo derramada e sendo espalhada ao quem está ao redor. A bênção está alcançando quem está ao redor. Porque é isso que a bênção faz. O que você faz quando você recebe uma bênção? Você não vê a hora de encontrar alguém para compartilhar aquilo, sim ou não? A gente sabe quando alguém foi abençoado, irmão, não é? Chega, não tem nem como esconder o sorriso, é uma chips, fora, não é assim? Aí você fala logo, quanta bênção. E como é bom ter irmãos aos nossos lados que se alegram com a bênção que Deus está derramando. Irmão, se você não encontrar ninguém para sorrir com você, vem para mim, vem para nós, e nós vamos celebrar, nós vamos festejar, nós vamos se alegrar, porque a gente chora com quem chora, mas chorar com quem chora não é difícil, porque às vezes quando a gente está chorando com alguém que está chorando, você está dizendo, eu estou melhor do que ele, a gente está ali consolando, né? Fica assim, irmão, vai passar, mas por dentro está dizendo, tomara que morra. É, irmão. Não, vamos viver pela fé. Não. Toda mesa tem pão, tem vinho, tem comunhão, mas tem traição. E aí às vezes no consolar a gente até fica feliz, que fala, caramba, eu até que estou bem, né? Ele está pior que eu. Mas quando alguém chega e fala, fui promovido, Deus está me promovendo, Deus está me abençoando financeiramente, Deus está fazendo meu ministério crescer. Ah, é? Acompanha lá o que Deus está fazendo. Não quero nem ver. Quem não está pronto para ver aquilo de bom que Deus está fazendo no outro, também não está pronto para se alegrar com ele. Por isso, se não encontrar ninguém para se alegrar com as tuas vitórias, vem, nós vamos celebrar, nós vamos festejar, nós vamos se alegrar. Precisou na hora de chorar, nós chora junto. Mas eu estava esses dias tirando foto no parque, né? Ali no meu trabalho, fotógrafo. Aí chegou até a Evelyn estava junto lá. Chegou um rapaz que é guarda municipal. E aí ele falou assim, eu sou guarda e tal. E começou a conversar. E aí ele falou assim, o duro de ser policial é que a gente não tem muitos amigos. E os amigos que tem ainda é por interesse. Não tem muitos amigos. E os amigos que tem aqueles assim, deu BO. Para quem que eles ligam? Por policial. Falei, prazer, Luiz, eu sou pastor e eu entendo a sua situação. E ele diz, porque na hora de comer o churrasco ninguém chama, mas na hora de tirar do BO eles lembram. Eu falei, exatamente assim, na hora de expulsar o demônio, lembra do pastor, mas na hora da picanha, na hora do churrasquinho, já deixa eu defender meu lado aqui. Então a gente, vem irmão, vem se alegrar, e vamos se alegrar junto. Vai ser um tempo de muitas coisas boas para nós se alegrarmos. Na verdade, a gente vai começar a colher muita coisa que a gente plantou chorando. Se prepare, irmão. Então a bênção, né? Vai se derramar quem está ao redor. Agora pensa comigo. Se José cede à proposta da mulher, a mulher se sentiria realizada. Sim ou não? O que a mulher queria? Prazer. Então, se José cede, a mulher se sentiria realizada, mas José se sentiria usado. Potifar enganado e Deus abandonado.
Para uma pessoa se sentir realizada, alguém foi usado, alguém foi enganado e alguém foi abandonado. Está entendendo? A bênção não só te abençoa, ela te abençoa quem está ao teu redor. Mas muitas vezes, para que um sinta prazer, muitos vão sofrer. Hoje, talvez, enquanto alguém sente prazer, uma família sofre. Hoje, talvez, enquanto alguém sente prazer, uma esposa sofre, um marido sofre. Então, o problema de andar por propostas é essa: não importa quem sofre, desde que eu sinta prazer. Não importa que alguém sofra, desde que eu realize a minha vontade, desde que eu realize o meu sonho, o meu prazer. Verso 8, e aí nós voltamos a subir a montanha russa, aleluia, e glória a Deus por isso. Verso 8: mas ele se recusou. José recusou a proposta. Não, irmão, essa hora que você dá glória a Deus. José recusou a proposta. E ela diz mais, né? José recusou e lhe disse. Sabe o que quer dizer? Que José recusa a proposta e ele diz, ele exclama, ele manifesta, ele deixa claro que aquilo não é para ele. Tem gente hoje aqui que diz assim: eu não cedi, mas você também não se posicionou. Você também não falou, isso aqui não é para mim, não. Eu não entro nessa conversa, eu não cedo a essa proposta, eu não fico nesse ambiente, eu não fico nesse lugar. Sabe qual é o problema de quem não cede, mas não recusa? Uma hora vai ceder. Quem não cede, mas continua compactuando, uma hora vai ceder. Sabe, quer ver o propósito de Deus ficar claro na sua vida e se manifestar? Quem aqui quer ver isso? Quer ver o propósito de Deus ficar claro na sua vida e se manifestar? Comece hoje a recusar toda e qualquer proposta do inferno que tenta te tirar da visão do propósito que Deus tem para você. Comece a recusar hoje. Comece a recusar. Eu não aceito, eu não quero, eu não cedo, isso não é para mim. Pensa comigo, irmão, humanamente falando. Se José cede aquela proposta, ele teria todas as regalias de dentro daquela casa. Alguém vai dizer, não, mas quem manda é o homem. Se for um hero, se não for, a gente sabe quem manda. Se José cede à mulher, ele ia ter toda a regalia dentro daquela casa. O Potifar não está, então José não precisa nem trabalhar, vem para a cama. Mas teu lugar não é cama de prazer, teu lugar é mesa de propósito. Teu lugar não é na cama do prazer ilícito, teu lugar é na mesa do propósito eterno. É na mesa, sendo alimentado por Deus. Sabe, ele teria toda a regalia, teria acesso ilimitado a todas as áreas daquela casa. Mas do que adianta ter acesso na terra que não foram concedidos no céu? Acessos que são frutos de relacionamentos ilícitos. Eita, vai subir, né? Mas deu um tranco agora. Do que nos vale ter acessos que foram gerados através de relacionamentos ilícitos? Eu não estou falando só aqui de homem e mulher. Talvez é profissional, ministerial, negócios, business, seja lá o que for. Eu não quero ter um acesso que não foi gerado no céu. Eu não quero entrar por uma porta que não foi Jesus que abriu. O problema de entrar por uma porta que não foi Jesus que abriu, que uma hora ela se fecha. Por que é que tem gente que não consegue sair de alguns embaraços? Porque confundiu proposta com propósito e se enfiou aonde agora, se não for Deus, não tem mais como sair. Por isso hoje Deus está nos dando essa graça. Verso 10, aleluia. Verso de número 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Que coisa linda. José continua recusando, mas deixando claro, manifestando, né? Não, isso aqui não é para mim, não quero. Só que agora ele começa a se afastar. Porque no propósito a gente não fica brincando com proposta. Sabe, a proposta, o que
que mais me deixa, talvez, indignado com ela, é o que levou essa pessoa a sentir que ela tinha liberdade de fazer essa proposta. O que levou essa pessoa a imaginar que eu seria, ou eu, você, ou alguém que está aqui, seria um ambiente ou uma terra para ela fazer essa proposta. Sabe, José começa a se afastar. E aqui eu me lembro de Neemias 6, lembra quando ele está reconstruindo os muros? E ele está reconstruindo os muros, Tobias Sanbalate começa a querer tirar o foco. E para tirar o foco do propósito, a gente vem com proposta. Neemias, desce daí, vamos trocar uma ideia. Neemias, tem uma reuniãozinha aí para você. Neemias, vamos sentar numa mesa. Neemias, vamos bater um papo. Eu não desço, estou fazendo uma grande obra, estou focado naquilo que eu estou fazendo, eu estou vivendo de propósito, com propósito e para um propósito. E eles vão insistir 5, 6 vezes, vem, até que vão usar de calúnia, de mentira, e ele vai dizer: o que vocês estão fazendo é mentira, é engano. Olha o posicionamento. E aí, então, nesse momento, o que ela faz? Ela não desiste. Sabe, que cristianismo é esse que a gente está achando que o inimigo vai desistir de nos perturbar? Se tem uma característica que ele tem, é persistência. Então a questão não é ele parar de perturbar, é a gente estar pronto o tempo todo para resistir e se afastar da aparência do mal. Se afastar. Eu não vou ficar dando mole aqui todo dia para essa conversinha, eu não vou ficar ouvindo, eu não vou ficar aqui, não, eu vou ter sabedoria. Mas chega um momento que ela arma uma situação e o agarra. Não tem ninguém na casa, verso 12, e ela faz o que? Ela agarra. Só que naquele momento que ela agarra, ele continua com o posicionamento. O que é que ele faz? Ele corre. Só que quando ele corre, ele vai perder a túnica. Diga túnica. José, para fugir da proposta, perde a túnica. Sabe o que ele está dizendo? Fugir dessa proposta indecorosa vale mais para mim do que a túnica que eu visto. Eu prefiro perder a túnica, mas não perder a santidade. Eu prefiro perder a túnica, mas não perder o relacionamento com Deus. Eu prefiro perder a túnica, mas não perder a bênção de Deus. Eu prefiro Sabe por que eu estou dizendo isso? O quanto vale para você esse cargo, essa profissão, essa posição? Vale perder o casamento? Vale perder a família? Quanto vale para você essa amizade? Quanto vale para você esse negócio? Vale perder a salvação? Vale perder o relacionamento com Deus? Vale perder a eternidade com o Senhor? Verso 20. José então vai parar na cadeia, porque José está prosperando. José está avançando, e agora ele vai parar na cadeia. Verso 20 diz isso, depois de ele correr, a mulher vai dizer que foi ele que tentou calúnia. Não se preocupa com calúnia, quando você sabe que Deus está com você. A mulher fala assim: olha, ele tentou me agarrar. Tem testemunha? Tem. Deus. E aí quando você sabe que Deus é testemunha, você não fica tentando provar nada para ninguém. Eu tenho que provar, eu não vou para a cadeia. Deus está permitindo. É o prosperar, é o avançar. É para lá que eu vou. E ele vai. Verso 21, que a Bíblia diz: então depois que Potifar o manda lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, José ficou na prisão. Aonde José ficou? Não, fala bem alto. Na prisão. Isso. Mas o verso 21 diz assim: mas o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aonde? Até mesmo na prisão. José está na prisão, mas Deus está com ele. Tem gente hoje que está em cadeira de governo, mas sem Deus. Tem gente hoje que está em posição de liderança, mas sem Deus. Mas José está na cadeia. O Assur já está olhando e querendo pegar a causa do José para defender. Advogado, Advogado está ali já. Vamos defender essa causa. Vamos tirar o José da cadeia. Deixa eu dizer para você, meu querido,
nós temos um bom advogado que é justo e fiel. Na terra, se precisar, procura o Açur, mas no céu, Jesus é mais, sempre, em tudo, né? No céu e na terra. Desculpa, meu, eu fiz propaganda, mas já acabei com o teu negócio. Eu não sirvo para o CRI, não me chame para dar palestra no CRI que eu acabo. José está na cadeia, mas Deus está com ele, porque Deus honra a verdade. Deus não honra homens, Deus honra a verdade. Quer ser honrado por Deus? Permaneça na verdade. Ainda que na verdade você vá parar na cadeia. Pode vir os irmãos do louvor para nós já ir dando aquela sensação que vai acabar. Vai acabar já, irmãos. José está na cadeia, mas o Senhor está com ele. Novamente, ele não está sozinho. Sabe, às vezes a gente poderia pensar assim: o que vão pensar quando souberem aonde eu estou? Na cadeia. Não, a questão não é pensar onde você está, a questão é a mesma do início, é quem está com você. Quem está com você nesse momento? José está na cadeia, mas Deus está com ele. Sabe, é melhor estar em um lugar onde a gente não desejaria, mas saber que Deus está com a gente, do que num lugar de sonho sem Deus conosco. Num lugar de ambição e desejo sem a presença de Deus. Aqui José está na cadeia e Deus está com ele. Mas Juízes 16 e 20 me diz que certa vez os inimigos do povo de Deus vieram contra eles. E uma vez mais Sansão se levanta e vai dizer assim: deixa comigo, porque agora eu vou fazer o que eu tenho experiência, o que eu fui chamado, o que eu tenho know-how, o que é o meu ministério, o que é o meu chamado. Vou acabar com os inimigos. Mas a Bíblia diz: mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se apartado dele. José tem Deus com ele. Sansão está só. Percebe? Olha como isso é sério, né? Então, Sansão tem posição, mas está sozinho. A companhia pode te levar à posição, porque o que leva José para o trono não é quem ele é, mas é com quem ele anda. O que leva José ao governo do Egito não é o talento que ele tem, é a companhia com quem ele está. Mas quando a gente vê aqui Sansão, entenda isso: a companhia te leva à posição, mas posição sem companhia te levará à queda. A companhia te levará a uma posição, mas a posição sem essa companhia te levará ao fracasso. Sabe, nós precisamos nessa noite entender: José não está na prisão por causa de uma proposta, José está na prisão por causa do propósito. Ele não foi parar lá porque cedeu a proposta, não foi porque ele deitou e teve relações com a mulher de Potifar que ele vai para a cadeia. Muito pelo contrário, ele vai para a cadeia por ter sido fiel a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Cuidado com a vida de quem você anda falando. Muito cuidado. Olha lá, está acontecendo isso. Olha o que está acontecendo. Sabe, ninguém aqui é juiz. Só existe um justo juiz. Deus sabe de todas as coisas. Alguém podia dizer: olha lá, o José está na cadeia. Punição, não, aceleração. É Deus acelerar. José não está na cadeia por desobediência. Agora Jesus está na cadeia por fidelidade. É por fidelidade. Ele está lá, né? Por causa do propósito. Então José não está na prisão para ser punido. José não está na prisão para ser punido. O que você tem chamado de prisão nesses últimos dias? Prisão é um ambiente onde ninguém tem alegria, ninguém tem liberdade, ninguém tem vida, não é assim? Só que alguém que anda no propósito já entendeu que a liberdade não está aqui. Irmão, tem gente aqui que é livre, mas a gente olha e vê escravo. Não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um sorriso, não consegue abraçar, não consegue interagir, não consegue... Fala, caramba. Mas o sujeito está dentro da cadeia e está dizendo assim: rapaz, você não está bem. Aconteceu algo com vocês, eu estou preocupado. Posso fazer algo? Ah, meu Deus, meu Deus,
Meu Deus, o que Deus está fazendo aqui nessa noite, irmãos? O que Deus está fazendo nessa noite, você não tem dimensão, você não tem ideia. José está na prisão não para ser punido, José está na prisão para ser usado por Deus. José está naquele lugar para ser usado pelo Senhor, aleluia, para abençoar e para cumprir o seu propósito. Como é maravilhoso isso, nós entendermos tudo que está acontecendo, tudo que está relacionado ao propósito. Capítulo 40, verso 15 diz assim: pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Sabe o que José está dizendo? Eu não fiz nada para estar aqui, eu não merecia estar aqui. José está dizendo, eu estou aqui, mas não é porque eu fiz algo para ser punido. E se ele pudesse completar, ele diria, eu estou aqui porque tem um propósito. Você conhece alguém que foi para um lugar que ele não merecia estar, só para nos abençoar? Você conhece alguém que tomou um lugar que não era dele, que ele não merecia, que ele não fez nada para estar lá, mas ele escolheu estar, para quê? Para de lá poder nos abençoar, de lá poder gerar vida em nós, de lá nos resgatar, nos salvar. José não está ali pelo que fez de ruim. Fica de pé, irmão, fica de pé. José não está ali por aquilo que ele fez de ruim. José está ali por aquilo que ele pode fazer de bom. Deus tem te colocado em alguns lugares que você até tem perguntado a Deus: Deus, o que eu fiz para merecer estar aqui? Deus tem te colocado em alguns ambientes que você tem olhado e dito: Senhor, antigamente a gente diria assim, né? Acho que eu joguei pedra na cruz para estar nesse lugar. E o Senhor está te dizendo: eu te coloquei lá para você ser um canal de bênção, para eu te usar para te abençoar, para eu te usar em conformidade com o meu propósito, para eu te usar em conformidade com a minha vontade. Gênesis 41 e verso 1 diz que depois de 2 anos, quanto tempo? 2 anos. Depois de 2 anos, sabe o que eu entendo? Depois de 2 anos, vai estar lá o copeiro e o padeiro e vão ter sonhos, vão precisar que alguém revele, e José está lá, para quê? Para ser usado. Usado para quê? Para abençoar quem está ao seu redor. Pastor, e se eu não ficar? Deus levanta outro. Mas eu é que não quero perder o privilégio de ser usado por Deus para abençoar. Eu queria se fosse no púlpito, eu queria se fosse no palco no domingo. Mas talvez Deus vai dizer: é lá naquele trabalho, é lá naquela repartição, é lá naquela empresa, é lá naquela família, é lá naquele bairro, é naquela relação que eu quero te usar. Depois de 2 anos, sabe o que isso me ensina? Que debaixo do propósito, o tempo é só detalhe. Tempo pode parecer muito para mim e para você, mas para Deus é só detalhe. Lembra o que eu disse? José, eu tenho um Egito para você governar, mas você só pode governar o Egito quando você se governar. Então quem faz o tempo? Senhor, está demorando. E o Senhor vai dizer: tá mesmo, cabeção. Se aprender as lições que eu tenho para você, poderia ser tão rápido. Só que Deus está acelerando. Quarta-feira muralhas caíram nesse lugar. Quarta-feira muralhas, nós demos a liberdade para Deus. Deus derruba toda a muralha da nossa vida. Nós te damos o alvará. E hoje Deus está gerando ativação em nós, irmão. Ativação. Tem alguém crendo nisso? Aleluia. Gênesis 41 e 9. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morre, o copeiro é restituído. Deus vai te usar. Tem 2 que Deus pode usar. Deus vai lhe usar. Deus vai
te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Para quê, pastor? Para declarar restituição para quem está caído. Deus vai te colocar no lugar de volta. Deus vai te colocar no lugar de volta. E é nesse momento que o copeiro, agora do lado do faraó, depois do tempo passar, passou 2 anos e ele está com o faraó. O faraó tem um sonho e precisa ser interpretado e ninguém interpreta. Ah, meu Deus. Eu sonho com dias em que os prefeitos, governadores, que os presidentes vão passar a mão num celular e dizer: eu preciso tomar uma decisão importante. Para quem eu vou ligar? Para qual assessor? Para qual coach? Para qual instrutor? Não, eu vou ligar para o profeta dessa cidade. Eu vou ligar para o profeta. Eu vou ligar para a voz de Deus. Eu vou ligar para pedir uma direção de Deus. Eu creio nisso. Aí Potifar vai dizer: tem sonho, ninguém interpreta, ninguém conseguiu revelar. E o copeiro vai dizer: mas eu conheço alguém que ouve o céu. Eu conheço alguém que ouve o céu. E onde ele está? Está na prisão. Eu esqueci dele, está lá. Não esqueceu não, é que ele ainda não estava pronto para governar. Hoje, você começa a liberar do teu coração. Hoje você começa a liberar perdão no teu coração. Para gente que você falou: esqueceu de mim, não me colocou no lugar, não me colocou na posição, não lembrou do que prometeu para mim. Não esqueceu não, foi Deus que apagou. Foi Deus que não deixou lembrar. Porque se você chega antes da hora, você não se mantém no lugar que você chegou. E aí agora, Faraó, tem alguém que chama lá. Só que ele não vem para mim da mesma presença que ele está na cadeia. Pega essa, senhor. Troca as vestes e faz a barba. Não falou tupete, né? Tupete é da minha parte. Troca as vestes e faz a barba. Eu não sei como você foi para a prisão, mas eu sei que quando o rei mandar te chamar, quando eles mandar chamar, não vai ser do mesmo jeito, não vai ser do mesmo jeito, não vai ser com o mesmo semblante, não vai ser com as mesmas vestes. Tinha gente que te olhou e viu você entrar na prisão, e viu como você entrou. E eu estou sendo profético, irmão. Teve gente que viu você entrando no calabouço. Teve gente que assistiu a tua entrada no calabouço, e eles sabem muito bem como você entrou. Aleluia. Mas agora você está mandando, e alguém fala assim: parou tudo porque agora vai ter uma audiência. Com o rei e com um prisioneiro, com o rei e com o escravo. E aí fica imaginando eles: cadê? Vai chegar o barbudo, vai chegar o descabelado, vai chegar o de roupa suja e mal vestido. Deus guardou para um tempo oportuno. Deus sustentou para um tempo oportuno. E quando Ele sustenta, aleluia, para o propósito, Ele mesmo se encarrega de mudar as vestes. Ele mesmo. Não, você não vai chegar diante do governo com essas vestes. Você não vai chegar diante do povo com esse semblante. Está mudando, está acontecendo. Aleluia. Alguém pode glorificar ao Senhor. Alguém pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Vamos terminar. Verso 12: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele
dissera, e eu fui restaurado à minha posição. Verso 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Sabe o que eu estou dizendo? Que está chegando o tempo de você ser chamado e apresentado. Está chegando o tempo de Deus chamar Lagoinha Araucária e apresentar. Vão dizer assim, mas foi de repente. Não, não foi 6 anos chorando, 10 anos chorando em Araucária. Foi de repente, não. Estava ali, ó. Quem está aqui comigo sabe, começo do ano, nós rejeitamos uma grande proposta. E era proposta. Hoje minha esposa me lembrava, se nós tivéssemos aceitado aquela proposta, nós não estaríamos vivendo hoje um propósito. Hoje tem gente aqui abrindo mão da proposta. Aleluia. Está chegando o tempo de ser chamado e apresentado. E melhor, não se apresentará da mesma forma. Semblante mudado, novas vestes. Tem gente que viu como você foi, mas agora vai ter que ver como você está voltando. Tem gente que pode ter dito, olha, está indo para a cadeia por causa de proposta. Não, é propósito. E se é propósito, você volta de uma maneira diferente. Verso 41, capítulo 41, 39, e nós encerramos. 41, verso 39. Disse o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo do seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. José tomou o comando, José assumiu o comando, José foi colocado. Está entendendo? No propósito, a gente não se coloca, é Deus quem nos coloca. Só que aonde Deus nos coloca, quem é doido para tentar tirar? Quem é maluco para tentar tirar? Quem Deus colocou. Só a presença manifesta debaixo do propósito pode te colocar em lugares aonde nenhuma proposta pode.